Para a parte final agora. Esse aqui é mais curtinho, irmãs. Então, vocês guerreiras estão aqui até o final. Vamos lá, falta pouco. Que bom que você está aqui ainda. Mantenha atenção aqui. Só mais um pouquinho a gente encerra. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira onda do feminismo. Quais as ideias, quais as propostas, como elas ferem os princípios da palavra de Deus. Parece, irmãs, que há uma progressão. Parece que começou de uma maneira meio modesta e a coisa foi aumentando e foi escancarando mais. E a marca principal dessa terceira onda, que a gente chama do feminismo, é a cultura da vulgaridade. A primeira onda, a ênfase foi na questão do voto e nos direitos civis da mulher. A segunda onda foi na questão do trabalho. E a terceira onda, então, a ênfase maior é na questão da vulgaridade. Da mulher que se empodera através do seu corpo, através da sua sensualidade. Acho que não precisa muito para a gente ver como essa cultura vulgar tem alcançado, tem tocado a nossa rotina, às vezes o nosso dia a dia, né? Acho até, andando pela rua, você vê outdoors com propagandas provocativas, com roupas provocativas, propagandas de lingerie. Eu acho que às vezes a nossa mente está tão cauterizada que até uma propaganda de lingerie já parece inocente para a gente. Mas se a gente parar para pensar, irmãs, essa mulher está mostrando partes do corpo dela que, no conceito ideal de Deus, deveriam ser mostradas somente para o marido e para ninguém mais. Mas aí parece que a gente vai cedendo aos poucos, para tá cobrindo o que interessa, não tem problema. E, enfim, a gente vai, às vezes, cedendo em padrões, em pontos fundamentais, e a gente nem percebe o quanto essa cultura da vulgaridade tem cercado, né? Às vezes você pega um filme inocente, um título lá tranquilo, uma sinopse tranquila, quando você vai ver, tem cenas desnecessárias que constrangem todo mundo quando você assiste. Está vendo uma revista, tem fotos provocativas. Então, essa cultura tem chegado. Comprar roupa. Às vezes é difícil comprar uma roupa decente, porque o padrão já está tão ruim, já está tão... mostra tudo, e abre aqui, e abre ali. Às vezes fica difícil você comprar uma roupa bonita, moderna, que tem um aspecto bonito, mas que seja também decente. Por quê? Porque a moda, a cultura, tudo isso tem acompanhado esse modo de pensar que tem deturpado a sexualidade da mulher. E é o alvo principal dessa terceira onda, e é sobre ela que nós vamos conversar agora. Com certeza você já ouviu falar da frase "meu corpo, minhas regras", né? Teve vídeo, teve propaganda, qualquer manifestação feminista tem essa frase, já teve frase pichada, ganhou muita ênfase na mídia essa frase. Atualmente, ela tem caído em desuso. Algumas feministas alegaram que as mulheres estavam usando errado. Eu li um artigo lá de uma mulher falando, uma feminista, né? Estava falando para as manas, que elas se chamam de manas, para elas não usarem mais essa frase, porque ela tinha uma conhecida na faculdade, uma loira, que um dia foi usando um turbante para a faculdade. E essa feminista achou um absurdo, porque elas chamam isso de apropriação cultural, que somente a mulher negra deveria ter o direito de usar esse turbante, porque é algo característico da cultura negra. E aí, quando essa feminista questionou essa mulher loira, a loira respondeu para ela: "meu corpo, minhas regras". Então, até mesmo dentro delas, isso começou a ficar distorcido e mal usado. Enfim, ela está caindo em desuso. Mas eu vou usar essa frase como base da nossa reflexão, porque eu acho que ela representa, ela esteve em voga, ela esteve em alta por muito tempo, e ela ainda representa, acho que ela resume muito bem o que o movimento feminista tentou comunicar com a terceira onda, com essa cultura da vulgaridade. Tem sido a base, né, do comportamento da maioria das mulheres. E com esse slogan, essa frase de efeito, elas queriam defender principalmente 3 ideias principais. O direito das mulheres de se vestirem como quisessem, mostrando qual parte do corpo elas quiserem mostrar. O direito de terem relações sexuais com quem quiserem e com quantos parceiros quiserem. E o direito ao aborto. Então, essas são as ideias principais. Por isso que o tema dessa última palestra aqui é a sabedoria da modéstia. Também faz parte dessa proposta de feminilidade que o Senhor tem para nós. A gente falou de uma das características ontem à noite, que é a mulher ser pura, né? Buscar a pureza sexual, a pureza moral.
E a sabedoria nisso. É marca da mulher sábia, né? Então, vamos lidar biblicamente com a cultura da vulgaridade. É sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho. Então, pensando agora sobre essa terceira onda do feminismo, a ênfase principal, então, é na sexualidade feminina. E a ideia que elas defendem é que a liberdade sexual ela é ideal para a liberdade da mulher. Que qualquer proposta de aprisionar, de tentar fazer com que a mulher seja modesta, de refrear os instintos sexuais da mulher, que isso é escravidão. Então, uma mulher empoderada, uma mulher livre, é aquela que usa a sua sexualidade do jeito que ela bem entender. Isso vai trazendo consequências, né? Parece que é uma espiral decrescente que vai ficando cada vez pior e pior. Aí, com isso, então, elas questionam o padrão natural do sexo, o homem e a mulher. Tem muitas mulheres que têm rejeitado, inclusive, a sexualidade masculina, têm se voltado para lesbianismo e outras propostas. E por esse questionamento de gênero que começou ali na segunda onda, a gente enxerga hoje, então, um diálogo muito próximo do feminismo com esse movimento do LGBTQ e mais um monte de sigla que eles acrescentam, cada vez mais siglas. Por quê? Porque eles têm tornado a sexualidade plural. Um exemplo disso é que se você vai fazer uma conta no Facebook na Inglaterra, usando lá dentro do contexto britânico, ele vai te dar mais de 70 opções de sexualidade. Vocês conseguem imaginar isso, irmãs? Mais de 70. Não é mais só homem e mulher. O homem está do lado, a mulher está do outro. Entre esses dois extremos, existe uma gama de possibilidades. A sua sexualidade pode ser escolhida e vivida do jeito que você quiser. Essa é a ideia. E isso é sinônimo de liberdade. Com o entendimento renovado pelo Senhor, irmãs, a gente consegue enxergar como as pessoas estão perdidas, como elas têm estado vazias, como elas têm se perdido emocionalmente, sexualmente, pessoas que o emocional está destruído, a espiritualidade, então, nem se fala. É muito triste as consequências disso. Tudo isso pregado em nome de uma sexualidade livre, em nome de uma libertação que, na verdade, é muito mentirosa, né? Elas consideram a castidade do matrimônio, a pureza do matrimônio, o leito sem mácula, isso é um absurdo para esse pensamento moderno contemporâneo, né? Falar um pouquinho dos nomes e dos conceitos que despontam aí na terceira onda. O nome principal da mulher que teve influência aqui é Margaret Sanger. Para mim, essa aqui é a pior de todas. Se você lê um livro dela, se você lê as propostas dela, você fala assim, é impossível que um ser humano fosse capaz de apresentar ideias como essa mulher apresentou. Ela era eugenista, ela foi contemporânea ali de Hitler e compactuava com essas ideias. O que é o eugenismo, né? É defender a purificação da raça. Então, você defende que a raça deve chegar a uma perfeição fazendo como? Eliminando os incapazes, eliminando os imperfeitos. Ela foi uma grande defensora do aborto. Temporalmente, ela viveu na época ali da primeira onda, mas as ideias dela só foram disseminadas mais amplamente agora na terceira onda. Ela defendeu muito a questão do aborto, ela foi a pioneira nesse trabalho nos Estados Unidos, ela instaurou clínicas chamadas, né, de controle de paternidade, que na verdade são clínicas de aborto. Ela era enfermeira formada. Curiosamente, essas clínicas foram instaladas em bairros negros e pobres de Nova York. Então, sob um discurso muito bonito de controle de paternidade, na verdade ela estava querendo abortar todas as crianças negras e pobres, porque para ela aquilo é o que estragava a raça humana. Ela faz comentários que eu nem vou repetir aqui. Se você quiser pesquisar mais sobre essa mulher, você pode pesquisar os escritos dela, mas são tristes. Tristes pensar que um ser humano pode propor algumas questões como ela propôs. Assim, desumanos, sanguinários, muito difíceis. Só que muita gente não conhece muito essa parte, só sabe a questão do aborto, que ela defendeu, que ela foi a pioneira em instalar as clínicas de aborto nos Estados Unidos, mas não conhece a literatura que ela produziu. Agora, eu acho que o que mais tem causado impacto nos dias de hoje é o que ela falou a respeito da libertação sexual. Ela propõe a libertação sexual como a liberdade da humanidade. Ela diz que seria por meio da liberalidade sexual que a humanidade chegaria a uma iluminação espiritual. Que toda a moralidade cristã
é o motivo principal da queda do homem, que é o que afunda o homem. Ela usa um termo para isso, que ela diz que é a cruel moralidade da autonegação e do pecado. Então, a luta dela é para libertar os nossos corpos e toda essa moralidade, toda essa intencionalidade do ser humano. Ela quer libertar isso dessa moralidade cristã, né? É a luta que ela propõe. Só que ela escreveu sobre isso. Ela produziu material ideológico, ela produziu literatura. E com isso, essa ideia da libertação sexual ganhou um espaço muito mais amplo, porque virou uma proposta ideológica, uma proposta de vida. A proposta dela é que a criação do homem é a partir da evolução a partir do macaco, que a queda do homem é a moralidade cristã e que a redenção é a liberação sexual. E aí, com isso, irmãs, para um mundo caído em pecado, que ainda reprimia alguns desejos sexuais em nome de uma dita moralidade, ou até que exercia uma promiscuidade às escondidas em nome de uma aparente moralidade, quando isso ganha base literária, tudo que estava escondido vem à tona. Tudo que as pessoas precisavam para se libertar desses desejos sexuais que elas reprimiam, quando elas leram que isso era sinônimo de libertação, elas colocaram e trouxeram isso à tona. Então, tudo isso que a gente vê hoje, a pornografia desenfreada, esse uso deliberado da sensualidade da mulher, isso tudo é fruto desse pensamento aqui, que o sexo liberta. A gente sabe, mas que o sexo é santo, foi criado por Deus para a instituição do casamento. A gente viu como é bonito o conceito de Deus para um casamento, como testemunho do relacionamento que Ele mesmo tem com o seu povo. E o sexo, ele é a coroação disso. É a representação da cumplicidade entre o casal. Não é só o desejo ali, e esse desejo levado às últimas consequências, é muito mais que isso. É amizade, é cumplicidade, é pensar no outro. Isso deveria ser a coroação do casamento. Mas o que tem sido feito? O sexo tem sido transformado em puramente desejo sexual, uma necessidade fisiológica que o homem precisa exercer, precisa desfrutar, homem e mulher. E o sexo, quando colocado numa realidade fora do contexto para o qual ele foi criado, ele se torna absurdamente devastador, irmãs. Como eu mencionei já, tenho lidado com meninas que têm tido suas mentes deturpadas por pornografia, porque têm tido acesso a realidades às quais elas não precisavam ter. E o perigo disso é que a pornografia torna o desejo real, a satisfação real do sexo, ele já não é mais satisfatório. Porque a mente cria um padrão tão elevado de satisfação, porque é tudo mental, é uma expectativa mental, é uma realidade mental, que de repente o que é real já não satisfaz mais. E casamentos têm sido destruídos por causa da pornografia, a expectativa das pessoas com relação ao sexo quando se casam tem sido destruída, a mente de meninas e meninos tem sido destruída por uma busca irrefreada por um sexo que não é legítimo aos olhos do Senhor, e isso tem causado muita tristeza, muita angústia, tem causado vícios seríssimos, homens confessando pecados, se dizendo incapazes de amar uma mulher real, porque aquele vício está tão presente na vida deles. Então, irmãs, isso não é brincadeira. Essa distorção, essa deturpação do sexo tem causado danos que a gente não pode medir e tem estado dentro da igreja também, infelizmente. Não são poucos casais que lidam com isso, não são poucos jovens e adolescentes que lidam com isso. E muitas vezes a gente não fala, muitas vezes a gente não conversa, muitas vezes a gente não instrui. Se você é mãe, converse com a sua filha sobre isso. Se você tem meninas próximas a você, converse sobre isso, mostre o padrão santo de Deus, mostre os textos que a gente vai estudar aqui daqui a pouco, conversem sobre isso. Se você tem filhos, fale para o seu marido como é importante ele, como pai, conversar com o seu filho sobre isso, como é importante isso ser tratado na segurança do lar, na segurança da família. Se você é uma menina, uma moça, uma adolescente, uma jovem, e você lida com isso, você precisa de ajuda, busque uma mulher em quem você veja uma mulher sábia, uma mulher piedosa para conversar, para prestar contas, para te acompanhar, para orar com você, porque não é brincadeira. Não é brincadeira os efeitos avassaladores que essa distorção tem causado na mente das pessoas. A gente precisa lidar com isso.
E muito disso tem sido consequência dessa proposta ideológica. Inclusive, é porque virou proposta literária que existem faculdades nos Estados Unidos que incluíram no seu currículo estudos pornográficos. Por quê? Porque é base literária, é base filosófica. Virou cosmovisão, virou uma lente pela qual as pessoas podem ler a existência. Então, virou base de estudo. É por causa da proposta literária que a educação sexual tem estado nas escolas. Algo que deveria ser tratado no ambiente familiar, com segurança, de acordo com os princípios bíblicos, hoje tem ensinado para crianças de 4ª série. É muito importante, irmãs, a gente ensinar de acordo com a palavra de Deus. E é muito importante a gente estar atenta em como essa quebra de parâmetros santos tem chegado perto de nós. Como essa cultura vulgar tem alcançado pessoas perto de nós, às vezes pessoas da nossa família, às vezes filhos, às vezes pessoas com quem você se relaciona de maneira muito próxima. Aqui na tela tem algumas das ideias defendidas, né? Então, que tudo é relativo. Então, ninguém tem o direito, a gente falou um pouquinho sobre isso também, em me dizer o que é certo fazer. Você não tem direito a questionar sobre a roupa que eu uso, a questionar sobre a foto que eu posto no Facebook, a selfie que eu coloquei. Então, ninguém tem esse direito mais. Ninguém pode dizer o que eu posso fazer com o meu corpo. Se eu quiser ter 5 parceiros diferentes, eu posso ter. Ninguém pode dizer se isso é certo ou não. A cultura da vulgaridade, que eu mencionei um pouquinho, em filmes, em propagandas, na mídia, novela, em tudo. A pornografia, a liberação sexual, né? Essa vulgaridade, ela tem sido sinônimo de liberdade. Essa matéria de estudos pornográficos eu mencionei, educação sexual nas escolas. O aborto tem ganhado proporções muito maiores, né? A gente viu agora a discussão na Argentina, mas eu acho que logo, logo a gente vai ter que lidar também com a questão legal do aborto aqui, muito provavelmente. Ideologia de gênero. Então, tudo isso, irmãs, tem sido pauta da terceira onda e tem sido trazido à tona por causa do feminismo. E aí eu acho que isso aqui a gente pode resumir bem com essa frase, né? Do meu corpo, minhas regras. E a minha pergunta para você é quanto isso tem sido absorvido pelas nossas mentes? O quanto a gente já está cauterizado, achando que não tem nada demais? O quanto a gente deixou de estar atento sobre os perigos dessa distorção da sexualidade. Há uns tempos atrás também, um amigo nosso, um pastor de jovens também, de uma igreja em São Paulo, ele comentou com a gente. Teve um acampamento de jovens cristãos, era um acampamento da igreja, e na hora de ir embora, alguém esqueceu um celular, eles não sabiam de quem era. Aí eles foram olhar, abriram o celular para ver o que tinha lá, para ver se eles identificavam quem era o dono ou a dona. E tinham inúmeras fotos de nude, de selfies, era de uma menina que se fotografava nua. Uma jovem cristã que estava num acampamento da igreja e, de repente, ali, sem querer, foi descoberta. Só para a gente ter noção de como isso está perto e de como isso não é só realidade lá fora, mas já está sendo realidade aqui dentro, né? Então, talvez a gente nem tenha noção do quanto, mas algo dessas ideias já tem tocado a nós. Quando a gente olha para a questão do aborto, a gente já acende o alerta vermelho, já parece mais feio. Mas e quando a gente pensa na maneira que as meninas têm se relacionado com os meninos hoje em dia? Quando a gente pensa nas roupas, né? Quando a gente pensa na maneira dos namoros serem conduzidos hoje em dia, o quanto dessa distorção da sexualidade não tem entrado dentro da igreja e não tem corrompido as nossas mentes também. E por tudo isso, irmãs, a minha proposta hoje aqui para a gente pensar é que em vez de meu corpo, minhas regras, a gente entrega ao Senhor a ideia de meu corpo, minha entrega. O nosso corpo é a nossa entrega ao Senhor. E aí tem 3 textos bíblicos que eu queria trabalhar com vocês, com essa ideia, do meu corpo, a minha entrega. O primeiro é Romanos 12, muito conhecido. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gosto muito desse comecinho, rogo-vos, pois. Essa palavrinha pequena ali, pois, está fazendo referência a tudo que veio antes no livro de Romanos.
Durante 11 capítulos, Paulo está ali explicando como foi o plano de redenção de Deus para o mundo, como o pecado acabou com o homem, destruiu o homem, como Deus olhou para tudo isso, enviou seu filho e já tinha um plano em mente de redenção, de restauração. De repente, Paulo interrompe tudo isso e faz uma declaração de louvor que a gente conhece tanto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E em seguida ele fala, rogo-vos, pois. Qual que é a ideia? Por causa de tudo isso que eu falei até aqui, porque a gente já entendeu o plano de redenção, porque a gente entendeu que Deus conhecia o nosso pecado e ainda assim mandou seu filho, e ainda assim nos amou e ainda assim nos regenerou. Por causa de tudo isso, eu rogo a vocês que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício. E ele parte então para uma parte prática. Por 11 capítulos ele explica a doutrina. De repente ele vira o botãozinho e agora ele parte para a prática. Uma vez que vocês já entenderam a doutrina, está na hora de colocar em prática o que vocês entenderam. Uma vez que vocês amam o Senhor, está na hora de mostrar com as atitudes de vocês que vocês amam o Senhor. É isso que esse pois representa. Porque vocês já entenderam. Então agora vocês têm um dever de vida prática. E ele começa dizendo, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O maior sacrifício já foi feito, irmãs, e graças a Deus por isso. Foi o sacrifício de Jesus Cristo. O que Deus pede de nós agora, então, é uma entrega voluntária do nosso corpo. Um corpo que ainda tem resquícios da carne, resquícios pecaminosos, que tem sido, pela graça de Deus, transformado. Mas é esse corpo onde naturalmente reina o pecado, que Deus quer que voluntariamente a gente entregue para ser um instrumento de justiça nas mãos dele. É isso que o versículo está pedindo, né? Está apresentando para nós. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembrando, é aqui o campo de batalhas. É aqui que os argumentos se levantam ao questionar a existência de Deus, ao questionar os padrões de Deus, ao questionar a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, é aqui que o Evangelho de Deus, o Evangelho precisa transformar, precisa quebrar valores errados, precisa se apropriar de valores novos, enraizados em Cristo Jesus, para que a nossa maneira de viver seja diferente da forma desse mundo. O nosso corpo é uma entrega voluntária ao Senhor, porque a gente entendeu o amor dele. É uma entrega, um sacrifício vivo, santo e agradável. É um culto racional. Eu gosto dessa palavrinha, porque muita gente fala que ser crente é uma lavagem cerebral, que vão ensinar um monte de coisa. Não, é racional também. A fé também é racional. Ela lida com discernimento, ela lida com entendimento, ela lida com transformação de entendimento da vida. E o outro texto que eu queria dizer para vocês, queria conversar um pouquinho, é 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprado por preço. Nós não pertencemos mais a nós mesmas. Se você de fato entendeu o sacrifício, de fato você entregou sua vida para Jesus Cristo, o seu corpo não é mais seu, é dele. E se é dele, as regras são dele. Então, para nós, uma frase como essa, de meu corpo, minhas regras, não deveria jamais sair dos nossos lábios, porque o nosso corpo não pertence mais a nós. Pertence ao Senhor. E as regras estão dele. E por isso, irmãs, que a mulher sábia, ela entende que o seu corpo é do Senhor. A mulher sábia entende que o seu corpo precisa ser entregue como um sacrifício, e ela entende que um preço muito alto foi pago pelo seu corpo, para que ela não fosse mais dona do seu corpo, mas o Senhor. Então, até mesmo nisso, irmãs, temos uma responsabilidade nessa entrega, nessa dependência do Senhor, na maneira com a qual nós usamos o nosso corpo. E o terceiro texto que eu queria mencionar é 1 Tessalonicenses 4, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O comecinho ali, né?
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Há uma obra de santificação sendo realizada em nós pelo Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Mas há uma parte que nos cabe. A gente precisa dispor o nosso corpo. Precisa haver uma disposição da nossa parte para que o Espírito Santo possa agir. A Bíblia fala que Deus rejeita o coração soberbo, né? Se nós endurecemos o nosso coração à ação do Senhor, a Bíblia fala que é possível apagar a ação do Espírito Santo em nós. Se nós nos voltarmos para o orgulho do nosso coração e para a racionalidade que pertence a essa carne, a gente vai endurecer o nosso coração quanto ao que Deus quer agir em nós. Não que Ele não possa agir, mas Ele não quer agir num coração endurecido. O que Ele deseja é um coração quebrantado. Tem um salmo que diz isso, né? Que Deus quer muito mais do que um sacrifício, Ele quer um espírito quebrantado. Um espírito dependente dEle. Então, há uma disposição que nos cabe. E Ele joga essa responsabilidade para nós, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. O corpo que Deus te deu e que agora pertence a Ele, administre bem. Entenda que também é uma responsabilidade que Deus colocou para ser bem administrada. Deus colocou nas suas mãos para ser bem administrada. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E aí ele diz também que nesta matéria ninguém defraude ao seu irmão. Eu gosto dessa palavrinha, ela tem a ver com fraude. O que quer dizer defraudar alguém? É quando eu gero em alguém a expectativa de um desejo que não possa ser suprido. Eu estou fraudando alguém. Nesse contexto aqui de sexualidade, é quando eu gero em alguém um desejo sexual, quando eu gero intencionalmente em alguém um desejo sexual, que não pode ser suprido, por N circunstâncias. Talvez uma moça solteira que está flertando com um rapaz e está provocando através da maneira de se portar, a maneira de se vestir. Talvez uma mulher que mexa com um homem casado também na maneira de se vestir, de se portar. Então, é provocar um desejo de maneira intencional que não possa ser suprido, que não possa ser satisfeito. Então, essa maneira intencional, irmãs, eu digo, não é, usou um decote enorme e falou assim, mas eu não queria gerar nele nenhum desejo. Irmãs, a gente sabe, a gente vai falar um pouquinho melhor, vou explicar um pouquinho melhor essa questão daqui a pouco, mas que um homem, ele é fortemente atraído pelo corpo da mulher, pelas características do corpo da mulher. Deus fez assim, porque deveria ser condicionado para o casamento. Infelizmente, o pecado, ele distorce tudo isso. Se eu não me preocupo com a maneira que eu me visto, necessariamente eu vou acabar provocando os homens. Vou acabar provocando pensamentos nos homens que eu não deveria provocar. E o padrão de Deus para o corpo, para a igreja, ele fala que o cuidado com o nosso próximo, ele também diz respeito a nós. Então, por amor ao próximo, eu vou cuidar. Primeiro, por amor a Deus, porque a maneira que eu me visto deve glorificar o Senhor também, mas também por amor ao próximo, porque eu sei que eu posso ser pedra de tropeço para aquele que está convivendo comigo. Então, não é assim, não vou prestar conta para ninguém. Não, aqui dentro dessa família, a gente sim deve contas uns aos outros. Porque a palavra de Deus fala isso, que a gente deve caminhar nessa comunhão, em prestação de contas, em confissão de pecados, em compartilhar de alegria. Não há independência dentro do corpo de Cristo, é uma comunidade, é mutualidade. Então, aqui dentro também a gente precisa cuidar dessas coisas, inclusive com a maneira que eu me visto, com a maneira que eu me porto, com a maneira que eu me relaciono. Se eu estou gerando, por culpa minha, expectativas que não podem ser supridas, isso está diante do Senhor. E olha que é interessante, o que o texto fala no versículo 8, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas rejeita a Deus. Então não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. E precisa haver temor nos nossos corações para ler isso, né? Que fala ali que Deus contra essas coisas é o vingador. Deus tomará conta da maneira que você se porta, da maneira que você se veste, da maneira que você tem a sua conduta aqui nesse mundo. Né? Então, a gente precisa cuidar dessa comunhão, desse amor que tem que ser marca aqui na igreja. Isso também diz respeito com uma sexualidade sadia, que deve ser vivida no casamento e só no casamento. Enquanto solteiras, guardada dessas expectativas, porque podem sim ser abafadas no temor a Deus, enquanto casadas, esse desejo tem que ser condicionado para o casamento. E se Deus talvez não tiver para a sua vida um casamento, você pode sim estar satisfeita nele e abafar
esse desejo no seu coração. A Bíblia diz que há toda a ferramenta espiritual para que isso seja possível, para a glória de Deus. E aí, com base nisso, com base nas verdades desses textos bíblicos, eu quero te convidar a refletir no significado daquela frase que eu citei lá no começo, meu corpo, minhas regras, e vamos entender como ela bate em confronto com o que a frase meu corpo, minhas regras defende. Então, a primeira questão: o direito das mulheres vestirem-se como quiserem, mostrando qual parte do corpo parecer mais razoável. Já comentei um pouquinho, só queria acrescentar aqui uma frase do Paul Washer, que é um pregador americano. Gosto de alguns sermões que ele tem, uma bênção. E tem uma frase que ele e a esposa ensinam, que é assim: as suas roupas precisam emoldurar o seu rosto, e não o seu corpo. A roupa que você usa não é para evidenciar as curvas do seu corpo, mas o seu rosto. A beleza da mulher está num espírito dócil e manso. É assim que 1 Pedro apresenta a beleza da mulher. Está na sua modéstia. Isso é grato, isso é agradável ao Senhor. É isso que deve ser o maior empenho da nossa busca por beleza. Claro que é importante a gente cuidar do externo, mas o principal é cuidar do que está lá dentro, para que esse espírito dócil e manso seja a nossa resposta amorosa ao Senhor. E tem sido muito difícil, irmãs. Esses dias mesmo eu fui procurar, vou ser madrinha de um casamento, fui procurar vestido. Irmãs, está impossível quase achar um vestido sem decote. Está na moda esses decotes grandes e não dá. É muito difícil hoje em dia achar roupa mesmo que seja decente, que você se sinta bem, ou a roupa é muito justa. Às vezes casamento parece que mulherada, tudo que reprime, às vezes na igreja, no casamento, aproveita para pôr um decotão, para usar um rasgo grande. Irmãs, o casamento é igual, a nossa modéstia tem que ser vivida ali. A gente precisa se preocupar com isso, a gente releva demais, tem se relevado demais essa questão da vestimenta, porque a gente acha que não tem problema, porque a gente não sabe o que está se passando na cabeça das outras pessoas. E talvez o nosso modo de se vestir tenha sim sido tropeço para outras pessoas, principalmente para irmãos na fé. E isso é muito sério, né? O Senhor sabe disso. E irmãs, a gente conhece a motivação do nosso coração. Por que você quer evidenciar o seu decote? Por que você quer evidenciar o seu busto, talvez o seu quadril, a sua coxa? Por quê? Eu acho que a gente tem que se questionar mais, porque a motivação está aqui dentro. Às vezes a gente só não se pergunta. Às vezes a gente só não reflete sobre ela. Às vezes lá no fundo a gente quer que os outros olhem. Às vezes lá no fundo a gente quer sentir esse empoderamento que às vezes o feminismo fala, né? Que está presente na maneira que a mulher se veste. A gente quer mostrar essa sensualidade feminina. A gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. A maneira que a gente se veste diz muito sobre a nossa devoção com Deus. E diz muito sobre a maneira que nós temos negligenciado a palavra dele. A gente precisa cuidar disso. Então, irmãs, o que eu quero lembrar é que mulheres regeneradas pelo sangue de Cristo, por amor a Deus em primeiro lugar e por amor ao próximo, elas devem ser modestas na maneira de se vestir, porque a gente entende que pode ser uma luta para o nosso irmão. Aí, de novo, se uma feminista me escuta falando isso, ela vai dizer que eu estou defendendo a ideia que se uma menina é estuprada é porque ela estava com uma saia curta e justa, ou porque ela estava com um decote. Não é isso, tá? Se acontece o estupro, irmãs, com certeza, o homem é culpado por não ter refreado os seus instintos sexuais. Mas a menina pode ter contribuído no desejo. Eu não estou culpando ela do estupro. Mas a maneira com a qual ela se porta no se vestir pode sim ter provocado coisas que não deveriam ser provocadas. E a parte do temor do Senhor, aquilo lá foi levado para uma situação extrema e muito triste. Mas há sim certa responsabilidade na maneira com a qual nós nos vestimos. Não é culpa da mulher. Mas, no mínimo, ela não estava se portando de uma maneira santa e coerente com o que a palavra de Deus ensina. E lembrando que a Bíblia também dá esse tipo de esperança para os homens. De novo, estamos aqui falando entre mulheres, por isso que a gente está enfatizando mais na nossa realidade. Mas o texto de Jó fala que Jó fez um compromisso com os seus olhos. Né? Ele comprometeu os seus olhos com o Senhor. Como ele colocaria esses olhos sobre uma donzela? Então, também a capacitação do Espírito Santo para os homens, para lutarem contra esses desejos, para condicionarem esses desejos para uma mulher, como o Senhor ensina. Para abafarem esses desejos se eles estiverem numa situação de vida que não permita
que os desejos sexuais possam ser satisfeitos. Há esperança do Evangelho, irmãs. A gente não está ao léu, a gente não está à mercê dos nossos desejos. O Espírito Santo nos garante toda a capacitação para a gente lidar da maneira certa com a sexualidade que Deus nos deu e que deve ser usada de maneira santa e para a glória de Deus. O segundo ponto que essa frase do meu corpo, minhas regras defende é que as mulheres podem ter relações sexuais com quem elas quiserem, com quantos parceiros quiserem, que não precisa ter compromisso, o ficar, né, fica uma noite, já se entrega, já dorme com o parceiro. Tá muito triste. E uma pesquisa americana também mostra, pesquisa algumas meninas, e isso é questionado, né? Por que você faz isso? Você se sente feliz dormindo com tantos caras? E muitas responderam que não, que se sentem vazias, que sentem nojo delas mesmas e dos corpos delas, mas que elas fazem por causa da pressão do grupo. Porque elas não querem ser as diferentes, não querem ser as virgenzinhas, não querem ser as meninas castas, não querem ser alvo lá de comentários, né, preconceituosos. E elas estão estragando as próprias vidas e entregando algo que é tão precioso em nome da pressão do grupo, porque aí fora o legal e o descolado é você se entregar mesmo, é não ter tabu nenhum com relação a sexo, é fazer tudo o que puder ser feito sem parâmetro nenhum. E o que elas revelam aí no anonimato, quando não precisa assinar embaixo, é que, na verdade, elas estão vazias e que elas sentem nojo delas mesmas por se prestarem a esses papéis. Outra consequência, a pornografia, como já conversamos um pouco aqui, como isso tem afetado as mulheres. A maneira das mulheres se portarem com os homens. Irmãs, hoje em dia não tem mais aquela conquista gostosa, sabe? Do menino se interessar e se aproximar e conversar e tentar conquistar e tentar propor um compromisso. Não, as mulheres têm sido fáceis, muitas vezes provocativas, muitas vezes elas despertam o desejo nos meninos, elas chegam nos meninos, elas fazem as propostas indecentes. Isso é muito triste. Uma mulher não deveria compartilhar nada do tesouro da sexualidade dela sem que um homem se comprometesse com a sua vida e com o seu amor com ela. E o que a gente vê é que as mulheres têm se entregado sem compromisso nenhum. E os homens têm feito aí o que eles querem, né? Infelizmente, dos dois lados, essa liberdade sexual tem devastado o coração, o emocional das mulheres. Isso é muito triste, né? Se tem mulher que, entre aspas, venda por um preço mais barato, vai ter homem que compre por um preço mais barato. Mas, pela graça de Deus, existem também homens que estão comprometidos com o Senhor e que devem buscar também mulheres comprometidas com o Senhor. Por isso a importância, irmãs, de vivermos uma realidade aqui dentro, de buscarmos homens comprometidos com o Senhor, de orarmos para o nosso marido, para que ele seja revestido do Espírito Santo e busque também apresentar ao Senhor frutos de uma vida íntima com Ele, na sua função, na maneira que Ele desempenha o seu papel dentro do lar. Sem contar, irmãs, com outras consequências de doenças sexualmente transmissíveis que continuam sendo um problema, mesmo com tanta informação, mesmo com distribuição gratuita de preservativo, continua sendo um problema. Mães solteiras continuam aumentando o número, mesmo com tanta informação. Infidelidade nos casamentos tem sido muito fácil. Achar parceiras que só queiram uma noite. E a infidelidade tem sido motivo da quebra de muitos casamentos, porque o sexo está fácil. Não precisa nem mais pagar pelo sexo, porque está muito fácil. As mulheres estão se entregando de uma maneira fácil. Em nome de uma libertação que, na verdade, escraviza. De uma libertação que faz com que as mulheres tenham nojo de si mesmas. De que percam o valor sobre o próprio corpo. Isso é muito triste, irmãs. E o terceiro ponto que tem sido defendido é o direito ao aborto. Salmo 139 é muito bonito. E ele diz lá, Davi está falando, né, que o Senhor viu o salmista no ventre da sua mãe, na substância ainda informe. Quando ele ainda nem tinha sido completamente formado, o Senhor já havia visto, já havia amado, já havia preparado todos os seus dias. A Bíblia já falava isso há muito tempo antes. Hoje a ciência tem comprovado isso. Tem na internet, tenho referências depois, tem uma lista de vários médicos, acho que são mais de 40 médicos, fazendo declarações de que a vida começa no momento da concepção.
no momento da fecundação. E as feministas estão lutando arduamente para acabar com esse argumento. Para quê? Para defender o aborto. Porque a base do argumento delas é que se ainda não é vida, não tem direitos humanos, não tem que se preocupar, ainda não é uma criança, ainda não é uma pessoa. Então você pode acabar como se fosse um papel de bala que você amassa e joga no lixo, né? Somente o Senhor tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Somente Ele determina quando uma vida começa e quando uma vida chega ao fim. O homem tem se excedido muito nesse intuito de querer ser Deus, né? De querer o controle da vida. E, infelizmente, isso tem sido levado a consequências extremas e tem deturpado de uma maneira geral a sociedade, que é muito triste. Então, irmãs, quando a gente entende que o nosso corpo pertence ao Senhor, quando a gente entende que foi pago um preço muito alto, a gente entende que isso aqui nos foi dado para que seja uma entrega amorosa ao Senhor, uma entrega voluntária. É isso que Deus espera de nós. A mulher sábia entende essa entrega, entende o valor dessa entrega, entende o valor de ter o seu corpo conduzido de maneira modesta, de maneira tranquila, de uma maneira que agrade ao Senhor. Isso é muito precioso. Nós precisamos, irmãs, nos revestir da palavra de Deus e lembrarmos todos os dias que os nossos corpos não pertencem a nós mesmas. Que sejamos nós mesmas a entrega que o Senhor espera de nós, como característica de mulheres sábias. 2 textos finais aqui para a gente concluir. Lembrando do final de Tito, que diz, né, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Ele cita lá a pureza como característica da mulher sábia, da mulher piedosa, da mulher que teme ao Senhor. Então, mais uma vez, estamos falando de pureza. Estamos falando de santificação do corpo, de uma entrega voluntária para o corpo, né, do corpo da mulher para o Senhor, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Uma pausa muito rápida, minha irmã. Eu não conheço sua história, não sei o que você já viveu em termos de sexualidade ou talvez até de promiscuidade. Eu só quero te lembrar que a graça do Senhor é suficiente para cobrir todo e qualquer pecado. Eu não sei com o que você já teve acesso, ou o que você já lidou. Talvez você esteja lidando. O que eu quero te dizer é que a graça é suficiente para perdoar e cobrir um coração arrependido. E a graça é suficiente para te capacitar hoje para um compromisso de mudança de vida, de transformação de mente. Se você lida com isso, procure alguém. Converse com alguém piedoso que ame o Senhor para te ajudar nessa caminhada. Para que a palavra do Senhor não seja difamada. Porque nós temos uma responsabilidade como corpo de Cristo, de termos uma conduta santa e pura. Isso é sabedoria aos olhos do Senhor. A nossa modéstia é sabedoria. E por fim, o último texto de Tiago, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Ou seja, peça sabedoria ao Senhor com fé, com convicção de que Ele dá sabedoria àqueles que se achegam a Ele para clamar por isso. Peça sabedoria para ser uma mulher que busca feminilidade de acordo com o padrão que Ele estabeleceu. Peça sabedoria para ter uma mente transformada com a maneira de vida que Ele quer que você tenha. Peça sabedoria para ser uma mulher produtiva, que entrega para Ele frutos eternos de trabalho. Peça sabedoria para ter uma conduta pura, que representa que você já tem um dono, que é o Senhor e não é você mesma. Essa é a mulher sábia, é a mulher que se coloca aos pés da cruz de Jesus Cristo, que clama por misericórdia, que conhece o seu coração pecador, que confessa o seu pecado e busca do Senhor, busca ali do trono da graça toda a sabedoria para viver a vida aqui, que o Senhor nos dá, graciosamente, deliberadamente, com toda a confiança. Que haja em nossos corações fé, que haja em nossos corações perseverança, que a gente lute todos os dias contra a insensatez, para não ser essa mulher tola que a Bíblia menciona, mas que à medida que nós formos sendo renovadas e transformadas pela palavra de Deus, a cada dia possa ser marca em nós essa expressão de sabedoria nas nossas decisões diárias e no nosso relacionamento com o nosso Senhor e no nosso testemunho com as pessoas, tanto fora quanto dentro da igreja. Amém? Que sejamos mulheres sábias, que o Senhor, que o Espírito Santo capacite cada uma de vocês para buscar essa sabedoria. Amém? Amém.
Obrigada.